A gente pede aos nossos convidados. Eu peço a vocês, porque eu não está com a gente aqui no estúdio. Essa garota de 29 anos, Jessi Fonseca, que escalou um cobiçado, almejado terceiro lugar nas eleições de 2020 para prefeito em Teresina. As pesquisas apontavam, sim, uma empatia dos eleitores pelo discurso, o posicionamento de Jessi Fonseca, mas ela mesma confessa que não imaginava que iria alcançar, escalar esses mais de 50 mil votos. E deixou para trás nomes já experientes da nossa política. A gente não está aqui para falar de política de eleições de 2020, mas é claro que ela está aqui porque ela teve mais de 50 mil votos. Então, o nosso ponto de partida, né, Jessi, não tem como ser diferente, na verdade. 50.221 votos. E aí nos aparece uma garota de 29 anos, casada. Sempre que eu a apresentava nos debates, ela, através da sua assessoria, informava que devíamos dizer cristã, defensora dos animais, defensora da volta do comércio durante a pandemia, desde que os protocolos fossem cumpridos. E ela, basicamente, o currículo, o portfólio dela se apresentava desse modo. Em nenhum momento eu vi, dentro do que era apresentado, Jessi Fonseca, defensora da causa feminina, das mulheres, porque são muitas causas que ela já abraçava. E aí a gente viu que ela se posicionava em relação a causas distintas, mas a causa mulher, a causa feminina, ela não tinha ainda um perfume dentro do que ela defendia como plataforma e como política e como o projeto dela na área da política. E aí eu pensei, vamos trazer a Jessi aqui? Deixa eu perguntar para a Jessi o que sou impedida de perguntar nos debates, né? Debates muito acirrados, a gente nunca teve uma eleição tão disputada, então eu estou aqui com um honroso terceiro lugar aí nessas eleições. E aqui não tem nenhuma cor partidária no que eu vou conversar com a Jessi. Quando eu digo honroso, é porque mais de 50 mil votos numa eleição disputada e um honroso terceiro lugar é honra, sim. E aí eu falo baseado em números, não tem paixão política, partidária, nem cor, e é por isso que eu apresento há 18 anos os debates da Rede Meio Norte de televisão. Mas é fato que, como jornalista, a gente precisava saber de quem é essa voz. Quem é você, Jessi Fonseca? Obrigada, Maia. Bem-vinda ao nosso programa. É uma honra, né? A gente estava acostumada ali no ambiente de debate, a Maia dos debates, tão temidos debates, e agora um ambiente tão mais agora eu posso sorrir, né? Agora a gente pode sorrir. Eu podia sorrir, você não. Não dava nem para sorrir ali, nem você, é muito eu acho. tenso, né? O sorriso era de nervoso, né? Também. Mas é isso, mas é basicamente o que era apresentado de fato nos debates, né? Eu sou cristã e isso é o que me define Você como evangélica? pessoa. Sim, sou cristã evangélica e os valores cristãos são o que de fato me definem como pessoa, como ser humano. E é o que também norteia aquilo que eu busco na minha vida, né? Então, toda a minha vida, todo o meu projeto de vida, ele primeiramente tem como alvo manifestar o reino de Deus. De que forma? Colocar os valores cristãos em ação, né? A verdade, a honestidade, a justiça, o amor ao próximo, que se fala tanto, mas que se pouco faz por esse amor ao próximo, né? A gente vê que tem uma sociedade cada dia mais egoísta, que se distancia cada vez mais desse amor e dos princípios cristãos. Que eu entendo que os princípios cristãos, ele é o que ainda mantém de pé a sociedade, né? A justiça, a verdade, a honestidade, porque quando isso sai do contexto de sociedade, a gente vira um caos. Então, eu acho que isso é o que sim, é o que prevalece. Não, a gente não fala de religião. Quando eu falo sou cristã, não é sobre religião. Né? Você fala religião e política dá certo, dá não. Mas Jesus Cristo, valores cristãos e política dá certo em todo lugar. Foi o primeiro pacificador, né, da humanidade, né? É único nas suas ações e nos seus projetos, né? A gente sabe disso. O que dentro desse ponto de vista, já que você está falando do ponto de vista cristão, que a representava e a definia e ainda define, o que é inegociável para você, Jessi? Porque eu acho que quando a gente se posiciona, qualquer pessoa paga um preço e o mundo definitivamente precisa de novas perguntas e o mundo não é feito pelos neutros. Os neutros são insípidos. Mesmo que a neutralidade beire uma estratégia,
ela não é bem vista no mundo de hoje. As marcas precisam se posicionar, as pessoas precisam se posicionar, as empresas precisam se posicionar. Qual é o preço que você paga por se posicionar? Teve alguma posição que você tomou até agora que você diz, talvez eu não devesse ter feito exatamente assim? E dentro disso, o que é inegociável para você? O que sempre será inegociável são os meus valores, né? São os valores cristãos. É tudo aquilo que que tira a honra do ser humano, né? Como eu disse, são os valores cristãos que norteiam a minha vida, que direcionam os meus passos. Então, tudo aquilo que vai contra os valores cristãos, contra os princípios cristãos, é algo que eu jamais irei negociar, né? E eu acredito que o nome é o que você tem de mais importante. Quando você mancha a sua honra, mancha o seu nome, fica complicado para você caminhar. Né? E até Jesus Cristo, como você falou em relação ao posicionamento, Jesus só fez o bem, ressuscitou mortos, curou enfermos, entregou a própria vida pela humanidade. Mas foi colocado numa cruz, porque entre um ladrão e Jesus, escolheram que Jesus deveria ser crucificado. Jesus, ele se posicionou. Jesus veio para fazer o bem, para salvar a humanidade, mas foi zombado, criticado. Muitos não acreditavam que ele de fato era o Salvador. Então, quando nós nos posicionamos com esses valores cristãos, com esse propósito de manifestar o reino de Deus, certamente também iremos ser criticados, iremos ser açoitados como Jesus foi. Talvez não no sentido real da palavra, de apanhar, de sofrer, mas no sentido realmente da honra, de te exporem, como fizeram muito isso comigo, né? A partir do momento que eu me posicionei, escolhi um lado, porque eu acredito que para você ter uma voz, para você ter uma influência, você precisa estar no meio. A Bíblia ela nos chama para sermos sal e para sermos luz. E a luz, ela precisa estar num ambiente de escuridão para poder brilhar. Uma luz, ela não vai brilhar de dia, debaixo do sol. Então, eu entendo dessa forma. E às vezes até é um pouco incoerente o discurso de algumas pessoas que falam neutralidade. Como você disse, neutro não tem poder de falar. Quem é neutro não tem poder de agir. Neutro é neutro. Né? É tanto que a Bíblia diz que Deus fala que você tem que ser ou frio ou quente. Porque se você for morno, eu tenho vontade de te vomitar. Os evangélicos hoje na política, eles não têm representado legitimamente a maioria dos evangélicos, que hoje é uma grande nação no Brasil. Eles têm tomado posições que são polêmicas, que diz, opa, isso eu não fecho com Extremos. isso. Né? Então, assim, quando você fala desses valores cristãos e você pensa dentro da política, em algum momento isso para você foi difícil de conciliar a política e Deus e esses valores? Nem vou falar de religião, porque você já disse que Deus não é religião e os valores não são religiosos. Isso combina? E quais são os teus planos como cristã, já que a gente está falando de uma das 3 bandeiras que você defendeu e que defende? Como que você pensa em equacionar isso para ter uma batida que não soe incoerente? Acho que um dos valores cristãos... Que a política está minada demais. de gente que não tem boas intenções. Exatamente. É claro que existem honrosas exceções. A gente não está aqui para denegrir político nenhum, nem citar nomes. Mas a gente tem vivido momentos bélicos e momentos confusos e ambientes de mentira dentro da política, não só no Brasil, mas no mundo afora. Não existe uma legitimidade. Queria que você falasse disso. Isso acho que parte muito do que me levou para a política, né? É até interessante falar, porque assim, eu não programei a minha vida para ser político. Foi algo que de fato aconteceu. Como foi que você chegou aí? Então, desde 2016, eu e meu esposo, nós estamos nos dedicando ao sertão do Piauí com trabalhos voluntários, trabalhos missionários, né? Que tem como objetivo, são viagens missionárias, a gente escolhe uma cidade a cada 6 meses e passa lá 10 dias hospedado em colégios, e nós vamos custeando todas as nossas despesas. E conversando com aquelas pessoas, visitando as casas, as comunidades e vendo tanto que aquelas pessoas sofrem, padecem, muitas vezes são enganadas pelo poder público, são abandonadas de fato. Então, eu e meu esposo, a gente vimos conversando sobre isso, de poder nos doar mais para esses projetos missionários, poder nos dedicar mais. Só que quando nós conversamos sobre isso, a gente pensava no sentido de vamos dedicar mais o nosso tempo, a gente está indo para o campo missionário, a gente está trabalhando porque nós somos empreendedores, né? Nós temos loja, mas a gente queria mais, doar mais o nosso tempo. Então nós começamos a estudar, começamos a fazer a faculdade de teologia ainda em 2018 e a gente imaginava que nós iríamos nos dedicar mais ao campo missionário, assim, sertão ou uma base de refugiados, nunca algo do seria tipo, através mas da nunca política. Né? E a gente foi caminhando nesse propósito.
E eu falei para Deus, né, numa oração, eu disse, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me levar para o campo missionário, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou mais orar. Pedir para ir para o campo missionário, faça o seguinte, faça da minha vida como o Senhor quiser. Aí eu disse para Deus, me faça dar frutos. Eu disse, Deus, eu quero fazer frutos na minha cidade, em Teresina. Usa a minha vida para desenvolver um trabalho aqui que possa, de fato, alcançar as pessoas que precisam, que a minha vida possa alcançar pessoas que estão precisando. E eu descansei, continuei fazendo minha faculdade, trabalhando, indo para o campo missionário. E no início, e também teve a questão das manifestações que nós fizemos no Disseu. Você fazia ou já terminou a faculdade de... Estou me formando, teologia. De teologia. Isso. E o comércio de vocês, o negócio de vocês é no Disseu, onde vocês moram. Isso, exatamente. E aí, paralelo a isso, aconteceram algumas ações da prefeitura que prejudicaram muito o comércio ali na região do Disseu. Que foi um momento que eu fui forçada a me posicionar em relação a isso. Afinal de contas, o nosso ganha-pão é o trabalho e de muitos amigos ali da região do Disseu. Então, a gente tentou diálogo e tudo. Então, nessa caminhada toda, algumas pessoas chegaram e falaram, Jesse, por que você não entra na política? Eu acho que você nos representa muito bem. E, ao primeiro momento, eu falei, não, política, Deus me livre. Política, não tem nada a ver comigo. Meu negócio é campo missionário, evangelismo, ação social, política, não. Só que de tantas pessoas repetirem a mesma história, se para e reflete assim, meu Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Você ouviu outras vozes, né? Muitas vozes, mas a principal foi do Senhor. Então, em 2020, em janeiro, eu jamais imaginei que estaria nem filiada a um partido. E eu me filiei ao partido aproximadamente em abril, maio, já no finalzinho do prazo de filiação. PSC. Sim. Cheguei lá e falei, olha, disseram que eu tenho um perfil político, eu vim me filiar, vou ficar filiada. Você não foi convidada, então? Você foi e se filiou? Eu me filiei ao partido e fiquei lá filiada. Não convidada por ninguém? Não, fui lá sozinha, bati na porta do partido e falei, disseram que eu deveria me candidatar, tem pessoas que se sentem representadas pelas causas que eu defendo, e eu vim aqui me filiar, e fiquei filiada. E nesse processo foi rodando, todo mundo lançando a campanha de vereador, né, pré-campanha, e eu lá parada. E todo mundo dizia, se tu não vai lançar a tua, eu disse, não, eu tô aqui, não sei, eu tô aqui. Foi quando surgiu o convite para ser candidata a prefeita. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia. Eu falei, gente, eu não sei, eu não sei falar como os políticos falam, eu nem sei fazer uma campanha, como vocês querem que eu dispute um cargo de prefeita? É muito difícil, eu realmente não imaginava. Eu disse sim, mas eu não sabia o que me esperava, né? Porque foi um desafio muito grande. Então, eu fui convidada a disputar o cargo de prefeita. Eu não sabia como que eu ia fazer, mas eu disse, Deus, se o Senhor está me colocando aqui nessa missão, o Senhor há de me capacitar. E assim Ele fez. E aí você foi pegando outras causas, por exemplo, a causa de defensora dos animais. Você tem quantos cachorros 15, hoje? atualmente. Todos cachorros abandonados? Todos de rua, adotados de rua. Adotados. A gente tem alguma imagem aí das fotos. Aliás, teve uma vereadora, a Tanandra... Sara Patinhas. Que eu também quero entrevistar, que a causa dela também foi defesa do animal. Sim. Você não é a única, mas a dela foi a única, né? Não que seja pouco, né? Mas, na verdade, foram outras mulheres, por coincidência, que terminaram... A Tanandra, ela já trabalha mesmo com essa... ela já estava aí já há muito tempo, faz um trabalho super bonito. E os meus não, são mesmo de estimação. Eu não tenho, ela faz um trabalho incrível, ela realmente doa a vida para isso que ela faz. A Tanandra faz um trabalho sensacional. E eu não, eu tenho os meus lá, minha casa já está lotada e a gente tenta conciliar ali, mas... Eu vejo que você tem... Eu disse para você que eu tinha cartinhas aqui, que eu sempre uso com os nossos convidados, que são cartas de estudo. Quem me conhece já sabe que eu estudo o futuro do trabalho das pessoas, do humano, da educação. Já tem 3 anos e meio, vai fazer 4 anos no próximo ano. E aí a gente termina acessando coisas que são muito legais. E aí eu identifico aqui que você tem essa coisa desse caminho que é comprometa-se, depois descubra como fazer. Você foi se comprometendo e depois descobriu como fazer. Exatamente isso. Primeira carta já ficou claro para mim. Muito claro. Né? E aí, qual é... A gente fala sobre a porcentagem aproximada de mulheres em cargos de liderança nas organizações, e quando a gente olha, a gente vê que tem um movimento, mas está longe de ser o que realmente representa a quantidade de mulheres, a capacidade das mulheres, que independente dessa disputa de gênero, é fato que qualidade, competência não é uma questão de gênero, mas as mulheres é fato que tem muito poucas oportunidades em todas as áreas de qualificação e de trabalho. Por que você não abraçou essa causa como assumida sua? Mesmo sendo uma mulher. Entendo o que você está falando em relação a que a oportunidade para as mulheres no mercado de trabalho.
e principalmente no que diz respeito à política, né, que é um ambiente, na sua grande maioria, ocupado por homens, né? Mas como eu falei, os valores cristãos são o que me definem. Então, eu quero estar onde eu tiver que estar, influenciando para levar melhores condições de vida, mais oportunidades para o ser humano como um todo, né? Eu acho que a sociedade tem falado muito em relação a direitos iguais, mas o que a gente tem visto é que a cada dia que se passa, estão segregando mais as pessoas. Estão criando grupos, mini-grupos, são as minorias, não. Então, eu acho que quando se cria uma lei para punir quem maltrata a mulher, para punir quem maltrata o homem, para punir quem maltrata o gay, para punir quem maltrata o negro, isso vai segregando. Eu acho que a lei, no meu ponto de vista, ela só precisa ser cumprida. O respeito à vida humana, à raça humana, que só existe uma raça, a raça humana. Só existe 2 gêneros, homem e mulher. Não adianta que não vai fugir disso. Então, a lei, ela precisa ser para todos. Não é preciso criar uma lei para cada grupo. A lei precisa valer para todos e pronto. Só que a lei não funciona e ficam se criando outras leis para justificar a lei principal e termina aqui, vira essa bagunça e cada dia a sociedade cria mais conflito. A gente percebe que você exercita a sua percepção social. Embora muito claramente você esteja, os teus pilares sejam os teus valores cristãos. Sim. Que estão muito claros no que você fala. E a gente vê hoje que há uma forma ainda antiga de fazer política, de se posicionar, e política não é só ser candidata e ter mais de 50 mil votos, nós somos o ser político, a gente precisa se posicionar, embora o papel e o poder que é atribuído ao voto, na verdade, ele não é tão grande assim, porque quem valida o voto, o resultado das eleições são as instituições, e não exatamente os eleitores, e dentro dos processos democráticos isso fica muito claro. Como fica claro também quando se abraça causas, nesse jeito antigo de fazer política, e que precisa ter um jeito novo, porque o mundo mudou e acelerou, e a nossa percepção como ser humano e cidadão também, é que existe um disfarce de discurso liberal ou progressista, ou que tem um perfume de oposição, mas na verdade não é oposição coisa nenhuma, e que torna algumas causas, como a questão das mulheres, a questão da diversidade, a questão ambiental, todas as questões, algumas delas que a gente abordou aqui, como causas que terminam sendo mercadológicas. Elas viram uma questão de mercado. É um batom que empodera você, mulher, né? São causas que o mercado vem e abraça, mas que, na verdade, o dia a dia de quem sofre algum dano ou malefício por conta dessas situações ligadas a essas causas não serem resolvidas, continua a mesma coisa. Causas geradoras de conflito, né? Eu sempre falo, eu não gosto de me rotular, eu sempre pergunto, Jéssica, qual é o teu posicionamento político? Eu digo, eu sou a Jéssica. Eu tenho o meu estilo próprio de ser, eu tenho o meu estilo próprio de existir, de fazer política, que nem eu mesmo sabia que eu sabia fazer política, né? Exatamente o que você falou. Existe um novo jeito de fazer política. Quando eu recebi o convite, foi a primeira coisa que eu disse. Mas eu não sei fazer política. Mas eu não sei falar como um político, eu não sei me portar como um político, eu nem convivo com eles. Os candidatos eu conheci no dia do debate. Né? Eu olhei... É sério, Jéssica? Seríssimo, eu nunca tinha visto nenhum pessoalmente. Nenhum deles. De onde foi que você tirou tanta coragem para dizer... Você está mentindo, você é um mentiroso, você não sei... Porque a gente sentia que você percebia o discurso, percebia que ainda faltava uma apropriação em termos de dados, porque era uma chuva de dados, dados de todos os tipos, que precisavam ser validados ou não, enfim, mas eram muitos dados, mas você tinha uma posição clara. Essa coragem de ter conhecido aquelas pessoas ali naquele momento, como você diz... naquela arena. Sentei, olhei e falei, meu Deus, esses 3 eu conheço, mas aqueles nenhum nome eu sei. Aí eu parei e fiquei tentando dizer, agora, como é que eu vou me direcionar se nenhum nome eu sei? Mas foi bem isso, é uma ousadia que só o Espírito Santo de Deus te dá. Quando Deus ele te coloca para fazer uma missão, você precisa ter coragem. Foi o que eu tive, eu não sabia como eu ia fazer. Eu não sabia como ia ser nada. Eu disse sim, mas eu não tinha noção do que estava me esperando. Mas eu precisei colocar a minha fé em ação e dizer, Deus, me capacite. E aí, quando eu coloquei o pé dentro daquele estúdio, vi a Maia toda linda, maravilhosa, ela falou, eu sabia essa mulher pela TV? E eu disse, Deus, segura na minha mão. Isso foi nada. Isso foi nem um grãozinho de areia, a Maia, perto de todos ali. Nossa, você estava lá toda empoderada. Eu falei, eita, meu Deus, mas é bem isso. Você se coloca na posição de aprendiz, você acha? Todos os dias.
Todos os dias O que você tem aprendido e desaprendido, Jéssica? Eu tenho aprendido que, principalmente com as críticas elas nos amadurecem muito. Não no sentido de que você precisa melhorar também. Nós precisamos a cada dia, hoje, ser melhor do que ontem, assim sucessivamente. Mas de que a opinião das pessoas é a opinião delas. Nós temos que ter uma autoimagem bem definida, saber quem nós somos, termos a convicção de quem nós somos, de que nós somos importantes, que nós temos o nosso valor e que não é a crítica de A, de B ou de C que vai tirar isso de você. Então, todo mundo hoje em dia é formador de opinião. Mas é formador de opinião para a vida do outro, mas para a própria vida, se você parar e analisar, me fala aí, faz uma análise da tua vida para mim, a pessoa não vai saber. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que parar mais de criticar, de apontar o dedo, de querer corrigir a vida do outro e fazer uma autocorreção. Hoje se fala muito em transformar a sociedade, eu quero uma sociedade mais justa, mais honesta, eu quero que tenha paz, mas enquanto nós não tivermos a percepção que para se transformar uma sociedade, essa transformação começa dentro de nós, dentro da nossa vida, né, da nossa forma de tratar as pessoas, de tratar a nossa família, de cuidar da nossa casa, de cuidar do vizinho, de cuidar da rua, da família. E aí sim, vai haver uma transformação. Se aponta muito o dedo na cara do político e chama de corrupto, mas vai na padaria e não devolve o troco, faz gato na energia, trata mal as pessoas que são inferiores, não dá bom dia para as pessoas que trabalham próximo, porque muitas vezes talvez tenham um cargo inferior. Então essa transformação tem que partir de cada um de nós. Sempre falo, por que existem políticos corruptos? Porque o nosso voto coloca eles lá. Não é o político que é corrupto, é o nosso voto que elege corrupto e coloca eles no poder. Então, a transformação não vai vir da política, a transformação ela tem que vir de cada um de nós. É o que você tem aprendido. E Exatamente. o que você desaprendeu? Que você tinha certeza que estava correta e você disse, eu preciso, não era como eu tinha aprendido. Eu acredito que seja... No processo você aprende. Eu achava que você só estava pronto para um processo quando você tivesse uma visão dele como um todo. Eu sempre tive essa necessidade, no fluxo, né? Sim, de ter o controle. Falei, aqui é o início, o meio e o fim. E a minha campanha ela já foi algo muito, desde o início, improvável, né? Então eu tive que me adaptando no processo e terminou e deu certo. Eu falei, então quando eu estiver de frente a outro desafio que eu não consegui enxergar o fim, mesmo assim eu vou ter que ir confiar. Você é uma pessoa aberta a mudar de opinião? Quando foi que isso aconteceu a última vez? Sim, eu evito dar opinião sobre aquilo que eu não domino, que eu não tenho uma opinião formada. Eu sou muito de olhar, analisar... Mesmo que isso não seja uma opinião pública, mas que era uma opinião tua, você muda de opinião com facilidade? Isso aconteceu quando? Com facilidade, não. Até porque eu demoro a tirar uma conclusão, eu analiso muitos fatos, eu observo muito, vou juntando aqui as peças para depois emitir uma opinião e dizer isso é bom, isso não é. Então, eu não gosto de dar opiniões precipitadas. Eu gosto muito de analisar antes de falar. Você mudou de opinião nesse processo eleitoral? Sim. Muitas vezes? Algumas vezes. Por exemplo? Olha, algumas pessoas, né, que eu acho que muito relacionado a pessoas, porque a gente conhece muitas pessoas, a gente convive com muitas pessoas. E isso é um desafio também muito grande para mim, que comecei ali, eu tive que me adaptar a uma equipe que trabalhava comigo, conhecer pessoas, estar conversando com as pessoas, com a comunidade. E eu ia mudando muito de opinião em relação à forma das pessoas de agirem, né? Às vezes você olha e fala, acho que essa pessoa, ela é boa para essa função. E aí do meio pro fim eu falei, me enganei, não era. Aí você vai mudando e aí você vai mudando a isso. em relação a isso. Quais são as suas métricas de sucesso, Jéssica Fonseca? Ser bem-sucedida naquilo que você faz no sentido daquilo te fazer feliz. Eu tenho uma visão de ser bem-sucedido quando você ama o que você faz. É aquilo que eu sempre falo, aquilo que você fazia até de graça. O mundo, hoje, a sociedade tem um padrão de ser bem-sucedido. Muitas vezes ser bem-sucedido é ter uma mansão, é ter um carro, é fazer muitas viagens, mas ser bem-sucedido é você ter a paz interior e ser feliz com o que você tem. Mesmo que talvez seja menos do que o outro tem, porque muitas pessoas têm mais do que você, mas são infelizes. Esse é ter paz comigo mesmo, é ser feliz com aquilo que eu tenho. Você hoje é liberal, progressista, eu sei o partido que você é, mas as suas posições, você reputa a serem liberais, progressistas, de esquerda, de centro... Os rótulos, né? Os rótulos que muitas vezes eu fujo deles, porque isso engessa. Fala você é de direita? Pelos meus valores cristãos, sobre o meu posicionamento em relação à economia, ao livre mercado, isso tudo me leva para ser uma pessoa mais de direita, né? Mas isso não quer dizer que eu possa ter
outro tipo de posicionamento, não radicalizar, eu sou de direita, não. Eu sou de direita, os meus princípios, os meus valores, mas eu não gosto muito de me engessar em relação a isso. É tanto que quando eu tomei o posicionamento na campanha de sair da neutralidade e escolher um lado, boa parte dos que se dizem de direita, né, ficaram muito, digamos, chateados comigo. Mas assim... E julgaram. Demais. Aí eu falo, gente, como é que vocês querem transformar uma sociedade ficando neutro? Como é que vocês querem dar uma contribuição à política? Como é que você quer dar uma contribuição à sociedade ficando neutro? Ah, porque você não junta com A, com B e com C. Eu disse, oxe, o teu caráter ele se molda de acordo com quem você anda? O meu não. Eu estou para influenciar, não estou para ser influenciado. Então, se nós não formos ser luz onde precisa, para que vai servir? Então, eu vejo muito em relação a isso. Ah, porque quem é de direita não pode andar com quem é da esquerda? Que história é essa? Com o apoio ao candidato no segundo turno, doutor Pessoa, eu preciso fazer essa pergunta que é jornalística. Já foi definido, como já foi comentado, que você vai para alguma pasta, como a Semestre, por exemplo? A gente está... Eu conversei com o doutor Pessoa ultimamente, assim, até o momento está tudo definido para que eu vá para a Semestre. Mas a política é dinâmica, né? Isso pode mudar, mas o meu acordo, o que a gente conversou no segundo turno foi o meu plano de governo tinha alguns projetos muito semelhantes ao do doutor Pessoa. Então, o nosso compromisso foi o quê? Que alguns projetos ele iria, e ele fez isso, né? Ali juntar, adicionar ao plano de governo dele. E assim eu poderia desenvolver um trabalho junto à administração dele, né? Que você defendeu bastante. Sim. Porque eu vejo que hoje nós temos ainda, tanto a nível estadual como a nível municipal, uma política muito assistencialista, onde deixa o cidadão muito dependente do governo, muito dependente do Estado. E eu tenho uma visão de uma política que dê ao cidadão a liberdade dele para trabalhar, desenvolver suas atividades econômicas, porque isso enxuga, né, a prefeitura, enxuga o Estado. Então, assim, eu tenho essa visão de uma política empreendedora, de um gestor empreendedor que gera oportunidade, que ensina a pescar, não que dá o peixe. E a gente hoje tem uma política muito voltada para dar o peixe. E a gente viu isso muito, eu vi muito isso na minha caminhada na campanha, mas as pessoas ainda têm muito essa visão. Ah, eu voto em você se você me der um emprego, eu voto em você se você me der isso. Ainda está muito forte a questão do assistencialismo e a gente precisa ter essa visão de que o político, o gestor público, ele não está para dar nada para A ou para B, ele está para gerar um benefício, uma oportunidade para a sociedade como um todo, para um grupo de pessoas, né? E não para uma pessoa coletivo. De modo coletivo. O Yuval Harari, ele disse, para a gente encerrar a nossa entrevista, Jéssica, que para poder acompanhar o mundo de 2050, que está bem perto, a gente vai precisar não só inventar ideias e produtos, mas, acima de tudo, vai precisar reinventar nós mesmos e várias vezes. Você está pronta para se reinventar? Prontíssima. Você amanhã, eu já não sou mais a mesma Jéssica de hoje. Eu procuro sempre evoluir, eu procuro sempre buscar ser alguém melhor, né? Ampliar minha visão, ser uma pessoa mais humana, que se preocupa mais com as pessoas e que realmente eu estou focada no meu propósito, que é a minha vida, que a minha vida possa alcançar a vida de outras pessoas, que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, os talentos, porque todos nós temos um talento, você tem um talento, a Maia tem um talento, todos temos, né? Eu sempre falo que os talentos que Deus colocou nas minhas mãos eu posso usar para o bem comum. Então eu quero sempre ser melhor, os erros que cometi ontem já não quero cometer hoje, os de hoje eu não quero cometer amanhã, e sempre buscando melhorar, evoluir. E ela só tem 29 anos, ainda não é mãe. Você está casada há pouco tempo, né? 8 anos. 8 anos? 8 anos. Nada... Gente, você casou uma menina, 21 anos, né? Então foi muita responsabilidade. Você deve planejar bastante, né, com o teu marido. Então, um filho só. Aí agora, sim, na política, é um ambiente, né, um pouco complicado. Então, vamos dar mais um tempo, vamos esperar. E vai adiando, tá e vai adiando. Gente? Planejamento. Planejamento. Bom, a gente tem aqui um quadro no nosso programa que a gente tira a foto da entrevista do dia nos nossos estúdios. Já eu vou postar para vocês. Deixa eu me arrumar aqui, né? Porque... Deixa eu me arrumar também, né? Gente, eu passava horas me arrumando para os debates, aí entrava a Jéssica, uma calça jeans, uma sandália, uma blusa básica, absolutamente linda. E eu dizia, como que ela chega aqui só assim? Mas você não sabe como eu estava por dentro. E a gente via o seguinte, ela está preparada, né? Todos vocês, quando chegam ali, chegam
prontos, preparados. Mas assim, eu via uma mulher entrando de um jeito obrigada. tão despojado, entendeu? Era tão assim, era uma mensagem, entendeu? Que você passava como mulher em relação, tipo, eu tô aqui é pra fazer isso. Tinha hora que dava vontade de tirar o salto, viu? Tinha hora você devia Tinha hora ter que dava vontade tirado, de tirar o ninguém ia salto. perceber, Ninguém ia mas eu ia perceber, né? fotografar. Alguém ia fotografar. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Que é isso, é uma honra estar aqui. De conversar é uma com a honra gente. de verdade. Obrigada a você Várias que nos coisas eu não acompanhou. sabia. Várias coisas. Eu não sabia que ela mesma tinha ido fazer a filiação no partido, que ela mesma resolveu. Não sabia de nada disso. Eu achei que ela tinha sido convidada por uma equipe de homens. Homens Pra que eu você digo assim, ver, é né? porque os homens estão ainda muito à frente. A gente infelizmente tem poucas mulheres. Então eu imaginei assim, um grupo formado por políticos, homens, que deviam ter convidado você. Porque como tem poucas mulheres, se tivesse era uma ou duas, muito pouco, né? Quem que entra Mas no carro, não. peraí, vou no partido me filiar. E chega lá e fala assim, eu não sei nem o que o político faz, mas eu tô aqui. Jéssica Fonseca, a voz que escalou um honroso terceiro lugar nas eleições disputadíssimas e históricas de 2020, não só pela pandemia, mas por ter sido muito disputada em Teresina, a capital onde está o Grupo Meio Norte de Comunicação. Eu tenho certeza que você, nos outros 18 estados que nos assistem, deve ter uma boa história para contar, e a gente aqui conta a história e conta como que as pessoas são, e a gente dá essa voz para que você, internauta, telespectador, tire suas conclusões. Esse é o nosso papel. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, querido.